Olá, seja você muito bem-vindo ao Monólogos da Hora, esse quadro dentro da Hora Junta, onde eu, Rafa França, venho aqui com um roteiro mais elaborado, falar de alguma temática que eu ache relevante, que eu queira falar com vocês. E hoje eu tô aqui pra falar de Sex Education. Sex Education é uma série que acabou nesse 2023 com a sua quarta temporada, né? É uma série que começou lá em 2019 e conta a história do nosso protagonista Otis. Otis é um garoto jovem lá que tá vivendo o seu ensino médio, né? Então ele tá na fase onde as pessoas ao seu redor estão tendo as suas primeiras relações sexuais. E a mãe dele é uma terapeuta sexual, então ele acaba tendo muito conhecimento por morar na casa junto com ela, né? E junto com a Maeve ele acaba abrindo uma clínica sexual clandestina dentro do campus ali da escola. E ele acaba ajudando vários adolescentes, né? Por conta disso. E aqui eu quero falar um pouco o que Sex Education me ensinou. Eu quero falar sobre cada personagem específico, como eu vejo cada personagem e o que ele é capaz de demonstrar ao público. Então eu agrupei eles, primeiramente eu queria falar da Lily e da Ola, mas a Lily e a Ola, apesar delas estarem desde a primeira temporada, elas só vão se conhecer ali na segunda temporada. Então vou começar pela Lily. A Lily é uma garota que a gente pode tratar ela como sendo a estranhinha da escola, ela é muito colorida, ela tem um gosto por alienígenas, mas não apenas um gosto, ela tem realmente um fetiche por alienígenas, chegando até a escrever fanfics eróticas sobre alienígenas, que vem buscá-la e todo tipo de coisa. E ela tem a característica de que ela está muito a fim de perder a virgindade. Com muita força mesmo, chegando até a fazer alguns atos que meio irresponsáveis, né? Como, por exemplo, quando ela vai na casa do Eric, ela espera o Eric sair pra ficar pelada, pro Eric encontrar ela pelada, mas isso é óbvio antes dela descobrir que o Eric é gay. E quando o Otis pede pra transar com ela, ela simplesmente aceita, acaba não rolando por conta de coisas que eu vou falar quando eu falar do Otis, né? Mas a gente vê na Lily, né, essa vontade muito grande de perder a virgindade, que é comum no adolescente, né? Tipo, ele não quer exatamente ficar pra trás, e é até uma coisa que a Lily fala pro Otis mais pro final da temporada. Ela diz que o motivo dela querer perder a virgindade é porque ela não quer chegar na faculdade ainda sendo a única garota virgem da faculdade. E isso demonstra que, apesar da Lily ser diferente, né, dos outros personagens, ser uma personagem que não tá afim de se encaixar, ela ainda quer se encaixar de alguma maneira. E essa maneira é da maneira sexual, né? E aí ela tem essa questão de reafirmar a sua sexualidade. E para reafirmar a sexualidade é necessário que haja sexo. Mesmo que as pessoas não saibam com quem você fez sexo ou como você fez sexo, é necessário que saibam que você faz sexo para reafirmar a sua sexualidade, tanto para o outro quanto para si mesmo. E isso é o que a Lily demonstra nessa primeira temporada. Já a Ola, durante essa primeira temporada, ela chega ali pra ser o par romântico do protagonista Otis, ao mesmo tempo que ela é o motivo do porquê os dois protagonistas, né, o Otis e a Maeve, eles não ficam juntos nessa primeira temporada. Então ela é uma garota bastante simples, né, no começo. Ela chega ali como sendo a filha do encanador que tá consertando o banheiro do Otis. E aí ela conhece o Otis, eles acabam se dando bem, ele chama ela pro baile. Mas ali no baile ela vê, né, que o Otis tem alguma coisa com a Maeve, né, tem olhares meio estranhos, assim, e ela fica um pouco incomodada. Ela pergunta pro Otis o porquê, e se ele teve alguma coisa com a Maeve, e ele diz que ele até gostava da Maeve, mas ela era muito inatingível. E isso faz com que ela se sinta, né, a segunda opção, tá ligado? Ela era muito inatingível, por isso eu estou com você. Fica por entender isso, né? O Otis acaba não se tocando do quanto aquela frase pode ser... pode machucar os sentimentos da Ola, né? E aí a gente vai pra segunda temporada. Nessa segunda temporada é onde, né, a Ola começa a estudar na escola do Otis, é onde ela conhece a Lily e rapidamente ficam amigas. E também é quando a Ola começa a namorar com o Otis, né? No final da primeira temporada eles se beijam, eles começam a ficar juntos e é quando eles começam a namorar. Só que existe o problema de que a Ola quer transar com o Otis e o Otis não consegue por vários motivos que eu ainda vou falar quando falar do Otis.
Nisso existem vários conflitos entre a Ola e o Oates, e a Ola ficando cada vez mais amiga da Lily, ela vai contando isso pra Lily, então elas vão ficando cada vez mais próximas ao momento em que a Ola vai se afastando cada vez mais do Oates, que é quando ela percebe que não está funcionando, não só porque o Oates está muito afim da sua amiga Maeve, tanto que em algum momento a Ola, ela pede pro Oates deixar de ser amigo da Maeve porque ela percebe que ela está sendo jogada para segundo plano, mas também porque a Ola percebe que o Oates e ela não tem muito a ver, ele não é espontâneo como ela gostaria que ele fosse. Ele é muito retraído, enquanto ela é uma pessoa mais espontânea. E nisso eles acabam terminando. E também é nisso que ela percebe que a Lily é essa pessoa espontânea e acaba beijando a Lily. Só que a Lily, infelizmente, ela não reage bem. Ela acaba se afastando da Ola nesse primeiro momento. Ela, apesar de ter essa relação de reafirmar a sua sexualidade, a Lily ainda não estava tão confortável com a sua própria sexualidade. Então ela ainda estava muito naquela coisa de que ela precisava de que fosse um homem. Mas com o passar do tempo elas vão se reaproximando novamente, né? E aí a Lily descobre que não, ela não precisava que fosse um homem. Inclusive ela gosta muito da Ola e é quando elas acabam ficando juntas. Nunca é falado diretamente qual seria a sexualidade da Lily, mas a própria Ola diz que ela é pansexual, que seria uma coisa que ela não se importa exatamente com o gênero da pessoa, mas sim com a pessoa em si, e ela gosta da Lily, e aí a Lily percebe que ela gosta da Ola e elas acabam ficando juntas, o que traz os problemas da terceira temporada. Na terceira temporada, a Lily e a Ola estão juntas, só que a Ola começa a se incomodar com os fetiches de aliens da Lily. E com isso a Lily começa a perceber que todo mundo acha meio estranho que ela tem essa fascinação por aliens. E a todo momento ela só quer falar disso. E também nessa terceira temporada, né, chega uma diretora um pouco mais rigorosa. Então ela implanta uniformes escolares que são muito cinza, muito sem cor, e os amigos da Lily percebem isso, que ela fica um pouco meio sem vida. A Lily é sempre muito colorida, sempre muito alegre, mas a Lily acaba ficando um pouco sem vida nesse momento, e é quando a Lily começa a pensar que talvez ela tenha que deixar de ser como ela é. Ela começa a tentar abandonar as fantasias de espaços, de alienígenas que ela tem. Ela realmente acredita em alienígenas, né? E a Ola até acha isso legal, mas ela não acredita tanto. E então tem esse lance da Lily ficar apagada, mas são justamente os amigos, a Ola e os amigos da Lily, que fazem com que ela volte, né? Com que ela volte a ter esse amor pelas cores, voltar a ser tão colorida quanto ela era, né? Se vestir como ela se vestia e ser aceita como ela realmente é, né? Então, apesar da Lily começar, né, meio afastada na primeira temporada, com o passar da temporada ela vai se juntando ali ao grupo, né? Ela vai se tornando uma personagem mais recorrente e as pessoas vão aceitando a Lily como ela é. Então ela aprende a ter limites, mas não deixar de ser, na sua essência, o que ela é. Na quarta temporada elas não aparecem, o que me faz pular para os próximos personagens que eu gostaria de falar aqui, que são a Ruby e a O. A O é uma personagem que aparece apenas na quarta temporada, então vamos começar com a Ruby. A Ruby, nas duas primeiras temporadas, ela é uma personagem muito secundária. Ela tem pouquíssima coisa que acontece ali na primeira temporada, mas a Ruby está entre as garotas mais populares do colégio, sendo que dos grupinhos do popular, ela é a mais maldosa, né? Ela chega a ser tão maldosa que a própria amiga dela chega a espalhar um nudes dela pra tentar manipular ela, pra que ela não seja tão maldosa com ela, né? Pra demonstrar o nível da maldade da Ruby, sempre criticando como as pessoas se vestem, como as pessoas agem, né? E sempre sendo essa coisa, dando essa coisa ruim nas pessoas, né? Na segunda temporada nós não temos tanto assim sobre a Ruby também, mas vale mencionar o fato de que durante uma festa que acontece, ela acaba dormindo com o Oates, e vale mencionar isso porque na terceira temporada começa com eles namorando escondido, e a Ruby tem essa coisa de ser a popular, de ser malvadona, então ela esconde a relação que ela tem com o Oates, justamente porque o Oates é um cara mais nerdzinho, né, mas não chega a ser um cara popular, que as pessoas veem como
alguém bonitão e tudo mais, então ela meio que esconde isso, chegando até a ser meio que manipulada, né? Em algum momento o Oates descobre que tem um outro terapeuta sexual na escola dando péssimas dicas, e ele vai contar pra todo mundo quem é esse cara, mas aí esse cara fala que se você contar sobre mim, eu vou contar que vocês estão juntos, né? E a Ruby não quer isso, até que ela finalmente aceita isso, e ela acaba contando, né, que eles estão juntos e eles começam a ter uma relação. E é exatamente aí aonde a Ruby começa a aparecer mais. E não só aparecer mais, mas aparecer mais do seu lado bondoso, né? O Oates e a Ruby têm uma ótima química, a Ruby começa a demonstrar mais os seus sentimentos, ela se abre mais pro Oates. Ela tenta mudar o Oates no começo, né? Ela tenta fazer com que ele se vista melhor e haja de outra maneira, mas isso não dura muito tempo, até que o Oates fala: não, eu sou desse jeito, eu não vou usar as roupas que você quer que eu use, eu não vou fazer o que você quer que eu faça. Mas ela aceita o Oates como mulher porque ela realmente gosta dele. E após isso, ela se permite realmente se abrir com o Oates, não por menos que esse é um dos casais preferidos de quem assiste a série, né? E ela acaba revelando algo pro Oates que ela sempre esconde, que ela é pobre. E ela não gosta que as pessoas saibam disso, né? Justamente para se manter entre os populares, porque ela não quer ser julgada do mesmo jeito como ela julga as pessoas, né? Mas ela acaba se permitindo abrir pro Oates, né? Que o Oates vai na casa dela e acaba conhecendo o pai dela, que é alguém viciado em drogas. E com isso, a Ruby percebe que realmente ama o Oates, mas aí nós temos uma das cenas mais vergonha alheia, assim, mais tristes da série, que é... I love you. Oh. That's nice. Good night, then. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day. O Oates e a Ruby acabam terminando justamente por conta disso, né? O Oates, apesar da Ruby amar o Oates não ama a Ruby, e ele ainda pensa na Maeve, que é uma coisa que eu vou falar mais pra frente. E acaba essa temporada com um desgosto, assim, desse casal, com ela tendo sofrido por conta dele, mesmo ela tendo se abrindo tanto pra ele. Na quarta temporada, onde nós temos a AO, nessa temporada, a antiga escola fecha, e então a Ruby para de participar dos grupos dos populares, já que ela tem que ir para uma nova escola, né? Ela quer muito participar dos grupos populares, mas existe uma grande diferença, que enquanto que na outra escola eles eram extremamente maldosos, sempre julgavam os outros pela aparência, né? Estavam sempre na moda e tudo mais. Nesse é o contrário, nessa nova escola é o contrário. Os populares são bem mais bonzinhos, eles ajudam a escola, eles comandam a escola praticamente, né? E eles auxiliam também. E eles não gostam da maneira como a Ruby age. E é nessa temporada onde a O aparece. A O é uma terapeuta sexual também, que está dentro dessa escola. E ela acaba não gostando da aparição do Oates por ali, né? Porque ameaça tirar o posto dela naquela escola. É aí então que O e Oates acabam concordando em fazer eleições para terapeuta sexual dentro da escola. Aquele que vencer vira o terapeuta sexual da escola, e aquele que perder tem que se contentar com isso, né? É aí então que Ruby tenta ajudar Oates, né? Com a condição de que ele vai falar bem dela para os populares, para que ela também se torne uma popular, porque ela não sabe viver sem ser uma dos populares, né? Ruby acaba contando para Oates o que aconteceu no passado delas, porque ela já conheceu a O. E ela diz que quando ela era criança, ela fazia um acampamento, né? E nesse acampamento ela também não se dava muito bem com as crianças, justamente por ser mais pobre, por não ter o que as outras crianças tinham. Então as crianças caçoavam dela, e ela acabou fazendo amizade com a O, que também era mais retraída ali. Porém, em uma noite, a Ruby faz xixi na cama e a O acaba falando para as outras meninas, né, que a Ruby fez xixi na cama, fazendo com que a Ruby seja ainda mais alvo de bullying e a O se torne popular dentro daquele camping, né? As crianças começam a rir da Ruby junto com a O. E é justamente isso o que faz com que a Ruby seja o que ela é, né?
nesse presente, né? Alguém mais maldosa. Ela aprende com a O a rir dos outros para que assim os outros riam com ela. Então, tudo o que a gente vê da maldade da Ruby vem aí desse acontecimento que aconteceu com a O. Nisso, a Ruby continua ajudando o Otis, né? E ele acaba indo pra casa dela e eles acabam dormindo juntos. Nada sexual, eles realmente apenas dormem juntos. Mas a Ruby, ela não percebe que o que ela está fazendo é para tentar se reaproximar do Otis. E depois disso, ela percebe que o Otis, agora namorando a Maeve, ela nunca foi a prioridade do Otis e começa a ter mais raiva dele, né? Então, pra se vingar dos dois, tanto da O quanto do Otis, ela começa a ajudar um terceiro terapeuta sexual, que de terapeuta sexual não tem nada, mas ela tenta fazer isso apenas para que os dois se deem mal. Nisso, o Otis acaba conhecendo um pouco mais da O, e por que ela foi tão má com a Ruby naquela época. A O conta pro Otis que ela é sexual, ou seja, ela não sente atração sexual por ninguém. E ela diz que naquela época era na pré-adolescência, então as meninas estavam começando a falar sobre sexualidade e a O não se encaixava, ela não tinha esse desejo sexual que as meninas tinham. Ela contou o segredo da Ruby ter feito xixi na cama justamente pra conseguir entrar no grupo, porque ela não conseguia entrar no grupo. E a O conta, né, justamente que ela virou uma terapeuta sexual porque ela começou a pesquisar sobre sexo, porque como ela não sentia esse desejo sexual, ela precisava pesquisar para adentrar esses grupos, né, para ser aceita. E é como eu disse sobre a Lily, é necessário o sexo para reafirmar a sua sexualidade. Se a sua sexualidade é ser assexual, como você reafirma a sua sexualidade, né? Como você reafirma a sua assexualidade? Então, aqui a O, não tendo sexualidade, estando nesse meio onde todo mundo fala sobre sexo, estão tendo suas primeiras experiências sexuais, ela é colocada num lugar de não indivíduo, de não pessoa. Então, para isso, ela usa da sexologia justamente para conseguir se comunicar com essas pessoas. Novamente, a gente pode voltar pra Lily, né? A O, ela acreditava que ela não seria aceita, né? Ela tem dificuldade, apesar dela justamente ser a pessoa com quem ajuda com que as pessoas admitam a sua sexualidade, né? Se abram, tanto pros amigos quanto pros pais. Ela não conseguia se abrir justamente pelo medo de afastar as pessoas. Com o passar do tempo dessa temporada, né? A Ruby e a O acabam se acertando. A Ruby perdoa a O pelo que ela fez quando eram crianças. Porém, a Ruby não perdoa o Otis, né? E a Ruby acaba percebendo que ela precisa se afastar do Otis, né? Ela acaba fazendo ali novas amizades, tanto com as populares quanto com a O. Amizades, né, que são mais bem estruturadas, que são mais verdadeiras do que as amizades que ela tinha anteriormente, né? Como as outras amizades eram justamente sobre falar mal sobre o outro e não falar sobre si mesmo e sobre aqueles que estão em volta, ela não era tão real, elas eram amizades mais frágeis, né? Tanto que na primeira temporada, como eu já disse, a amiga dela mandou um nude, espalhou um nude da Ruby sobre, justamente para tentar manipular a Ruby. Então aqui a gente vê que é uma frase que eu escutei muito esse ano, que é: um grupo social só pode ser substituído por outro grupo social. Não importa o quão ruim esse grupo social seja, se esse grupo social acolher essa pessoa vai aceitar tudo que tem dentro desse grupo, as ideologias, os conceitos e tudo mais. Então, a Ruby, ela percebe que ela precisa se apegar mais aos amigos e se afastar um pouco do Otis para superar o que ela viveu com o Otis e tudo que ela sofreu por conta do Otis. Continuar com um outro grupo, e a gente vai falar justamente do grupo das populares dessa nova escola, formado por Abby, Roman e Aisha. Aisha é uma garota deficiente auditiva, né? E ela não se vê com acessibilidade na escola, né? E tanto Abby quanto Roman, mesmo sendo esse grupo que quer falar sobre coisas boas, ser um grupinho mais do bem, eles não percebem as necessidades da Aisha, eles não percebem quão difícil é para ela ler lábios. Eles acham que pela Aisha saber ler lábios, saber fazer leitura labial, eles não precisam ajudar ela, né? E isso é agravado principalmente na cena
onde tem um falso alarme de incêndio e todos fogem e acabam deixando Aisha pra trás. Aisha não consegue ouvir o alarme de incêndio, então ela não sabe o que tá acontecendo e ninguém percebe ela. Ela acaba sozinha ali na sala, sem saber o que tá acontecendo. Se fosse um incêndio de verdade, ela teria morrido. E é aqui que demonstra Abby Roman. Abby é a que é a mais líder desse grupo e ela tem algumas regras muito específicas. Ela nunca fala sobre coisas ruins, ela não deixa com que eles fofoquem e ela é a namorada de Roman. E Roman tá tendo alguns problemas porque ele percebe que Abby não quer mais transar com ele. Ele até chega a conversar com o Otis. Ele diz que ela nem sequer fala que não quer transar. Ela normalmente arranja alguma desculpa para que isso não aconteça. E é aí que eles começam a falar sobre como fofocar é bom, pô. Fofocar só beneficia o casal. Fofocar é um bagulho que faz com que as pessoas sejam mais felizes. Porra, fofoquem pra caralho. Mas a gente consegue ver, né, que a Abby é literalmente o oposto da Ruby. E isso não é exatamente uma coisa boa. Enquanto a Ruby era muito maldosa, a Abby tenta ser mais tão bondosa que ela não percebe o quão ruim isso está fazendo tanto para os outros quanto para ela. Ela não permite com que ela e os outros tenham sentimentos ruins, não aceitem os seus verdadeiros sentimentos. Então Abby tá sempre tentando se manter positiva. E apesar da série não entrar nesse aspecto, a gente consegue perceber alguns sinais. A Abby é uma garota trans que mora na casa dos pais do namorado. A gente nunca tem uma menção sobre a família dela. A gente sabe que ela é cristã, mas que a igreja dela não aceitava ela e por isso ela não participa mais da igreja. E também tem esse lado dela nunca falar das coisas negativas. Então a gente percebe que ela realmente passou por muita coisa e que ela não se permite pensar nessas coisas negativas. Mas não se permitir pensar em coisas negativas, negar os problemas, não fazem com que eles deixem de existir, apenas fazem com que você nunca resolva o seu problema. Isso me lembra uma frase do 12º Doutor de Doctor Who, que ele diz que o medo é uma coisa tão estranha que quando nos domina, temos medo até de mencionar que ele existe. Pulando agora para outros personagens, mais um casal, Aimee e Isaac. Porém, Aimee e Isaac, assim como Lily e Ola, não se conhecem na primeira temporada, só vão se conhecer, na verdade, na última temporada. Então eu vou falar aqui um pouco da Aimee nessas primeiras 3 temporadas, depois eu falo sobre o Isaac e concluo falando sobre os dois na última temporada. A Aimee na primeira temporada não tem muita coisa, ela é a mais boazinha dos populares e ela secretamente é muito amiga de Maeve. Na segunda temporada ela acaba sendo abandonada pelos populares e sendo assim ela não consegue mais pegar carona de carro com as suas amigas, então ela tem que ir de ônibus. E aqui é onde a gente pega uma das tramas mais pesadas dessa série, né? Em uma dessas idas de ônibus à escola, ela acaba sendo assediada, um homem se masturba na perna dela. Se masturba e goza na perna dela, né, no caso. Ela primeiro entra em estado de negação. Nesse momento era aniversário da Maeve, né, sua amiga, e ela faz um bolo pra Maeve, diz que pode fazer qualquer coisa, e aí então Maeve percebe, pergunta o que aconteceu, e aí a Maeve diz que o presente que ela quer é que a Amy vá até a polícia e fale o que aconteceu. Lá na delegacia ela não é tratada como deveria ser tratada, né, não é tratada com a delicadeza que o momento pede, mas a gente sabe como as pessoas são tratadas, né? Vítimas de abuso e vítimas de estupro são tratadas. E isso não é apenas no Brasil, isso é no mundo inteiro. Como não é levado à seriedade que o tema tem. E aqui, e durante todo o episódio, ela fica em estado de negação, né? No caso, ela tentando muito não pensar nisso. Até que no final do episódio, a gente vê ela pensando realmente sobre isso, né, e desabando realmente, né, porque é uma coisa que a partir daí, né, a Aimee ela começa a ir a pé pra escola, ela começa a ter muito medo, né, de pegar um ônibus, ela até tenta pegar um ônibus, mas ela começa a ter algumas alucinações, ela começa a ver o homem que abusou dela dentro do ônibus, e em determinada cena a gente vê também numa festa, ela começa a ter alucinações de que aquele homem também tá nessa festa. E ela não consegue também mais ter relações com seu namorado justamente por conta disso, né? Por conta do que tudo isso tá fazendo com ela. E é aí que a gente chega num dos momentos mais bonitos de Sex Education, que é em um momento onde várias garotas estão na detenção,
ela acaba falando sobre isso, sobre o que ocorreu, e todas as garotas falam sobre como todas elas já sofreram algum tipo de abuso ou de assédio. E aí a gente tem um dos momentos mais bonitos de Sex Education, né? O que tá fazendo aqui? Pegando o ônibus. Todas nós vamos pegar. Aí, vai entrar ou não? Espera um pouquinho. É só um ônibus estúpido. É só um ônibus estúpido. E aí aqui a gente vê que esse problema de abuso sexual, ele é um problema social, né? Tanto quanto as garotas dizendo que já aconteceu com elas em algum momento da vida, né? Com tantas garotas dizendo sobre isso, né? E a gente vê na realidade, tanto com o fato de que, entre aspas, a solução, não é exatamente solução, mas o remédio, né, que a Aimee tomou é justamente ver que ter um grupo social junto ali dela para ajudá-la nesse momento, né? Eu acho muito idiota tentar tratar um problema social de maneira individual, sabe? Como a gente vê sempre que... Não, o problema não é... Nunca determina qual é o problema da sociedade. Esse problema é sempre aquele um indivíduo. O problema é que não é aquele um indivíduo. São aqueles vários indivíduos. E se estamos falando de vários indivíduos, então o problema é social. Então, temos que ter soluções sociais, tanto de reeducação, né? De educação e reeducação, para que isso não aconteça mais. Tanto de ressocializar as vítimas e demonstrar que elas têm apoio, né? Então isso é um bagulho que Sex Education demonstra muito bem, né? Eu até brinco, né, que apesar do nome ser Sex Education, ele sempre fala de relações que muitas vezes não tem nada a ver com sexo, como amizade ou família, e é sempre essa questão do social. Afinal, a sexualidade, ela é uma questão que muda como você é visto na sociedade, né? Tanto quem você sente atração ou deixa de sentir atração faz com que as pessoas te vejam de maneiras diferentes. Continuando com a história da Aimee, na terceira temporada, ela é incrivelmente madura, né? E ela percebe que ela quer um tempo sozinha, né? Ela acaba terminando com um namorado e ela vai realmente se tratar com uma terapeuta sexual de verdade, que é a mãe do Oates, né? E ali ela começa a se tratar, a tentar se conhecer melhor, e ali ela conhece mais sobre, tipo, o próprio corpo e o corpo feminino, e sobre como ela percebe que ela deve amar o próprio corpo, e todas as mulheres deveriam amar o próprio corpo, né? Antes de falar da Aimee da quarta temporada, vamos começar a falar sobre o Isaac. O Isaac é um personagem da segunda temporada, e ele vai morar ali junto com seu irmão, sendo vizinho de Maeve, naquele grupo de trailers que tem ali, né, uma região mais pobrezinha da cidade. Ele rapidamente se dá muito bem com Maeve, né? Eles têm várias coisas em comuns, né? Tanto o fato de eles serem sozinhos, não terem os pais, né? No caso, ele só tem um irmão. E conforme a série vai continuando, eles acabam se aproximando, né? Tem alguns momentos ali. E no final dessa segunda temporada, ele acaba tendo um ato um pouco cruel, digamos assim, né? Porque é um momento onde o Otis manda uma mensagem de amor pra Maeve, e o Otis vai até a casa da Maeve, né? E pra ver se ela vê a mensagem, o Isaac diz que ela não tá ali, e então o Isaac apaga a mensagem pra que a Maeve não escute isso, né? Eles começam Na terceira temporada, o Isaac tá morando a Maeve, né?
E é um casal que se dá muito bem e tudo mais, mas o Isaac acaba não conseguindo resistir e acaba contando sobre o que ele fez com a mensagem, né? A Maeve fica muito brava com ele, acaba conseguindo perdoar, mas ele percebe que a Maeve sempre gostou do Otis e ela nunca vai conseguir pensar no Isaac enquanto ela ainda estiver pensando no Otis. E é aí que termina, e aí é onde começa a 4ª temporada e finalmente Isaac e Aimee se conhecem. Aimee e Isaac se conhecem na nova escola, né? Não se dão bem logo de começo, afinal a Aimee não é a pessoa mais discreta do mundo e Isaac também não é a pessoa mais paciente do mundo. Mas rapidamente eles vão ficando amigos, né? Principalmente pela amizade que ambos têm com a Maeve. E que acaba sendo algo que conecta os dois. E aí outra coisa que acaba conectando os dois é a arte. O Isaac é um artista, eles fazem a aula de arte na escola e a Aimee percebe que ela não é tão boa em pintura, e então o Isaac percebe que talvez ela devesse tentar outra coisa como fotografia. E é a partir desse ponto que os dois começam a se ajudar. O Isaac ajuda a Aimee a se entender a partir da fotografia e da arte, né, e da pintura, enquanto que a Aimee ajuda o Isaac com a acessibilidade. No caso, dando apoio moral mesmo, já que como o Isaac é cadeirante e ele tem que usar o elevador, afinal ele não tem outro meio de chegar às suas aulas, e o elevador está sendo quebrado, eles começam a se ajudar até fazer o protesto que acontece na escola, justamente para que a escola que se diz tão amigável e que aceita todo mundo seja realmente acessível aos PCDs. A Aimee começa a usar a fotografia justamente para lidar com o trauma dela, do abuso que aconteceu com ela. E é nisso o que ela consegue se expressar finalmente. E é onde ela consegue finalmente tirar do armário aquela calça onde ela sofreu o abuso e queimar a calça. E assim ela consegue finalmente reagir a alguns assédios que acontecem na rua, por exemplo, nessa temporada. E é onde ela consegue finalmente, né, se expressar, ficar livre do que aconteceu, né, e consegue seguir em frente. Mas, além disso, antes deles ficarem juntos, ainda existia um problema que era justamente a Maeve. A Amy respeita muito a amizade que ela tem com a Maeve. E ela diz que ela não poderia ficar com o Isaac se Maeve não deixasse, porque justamente a Isaac era o ex da Maeve. E aqui é uma coisa bem interessante, porque no começo Maeve realmente não deixa, ela diz que ela realmente nem quer falar sobre isso, ela tá passando por outras coisas que eu vou falar quando chegarmos a falar da Maeve, né? Mas é interessante o quanto que a Aimee respeita a Maeve como a sua amiga. Ela põe a sua amizade em cima do seu desejo, digamos assim, né? Em cima da sua vontade. E o quanto que a série, né, Sex Education, ele fala sobre isso, sobre como a amizade é um vínculo extremamente importante que nós temos e como a amizade várias vezes se sobrepõe aos relacionamentos amorosos. No final a Maeve acaba deixando com que eles fiquem juntos, né, e é assim que a gente termina, né, com esse casalzinho feliz. Falando sobre amizade, vamos continuar agora falando sobre Jackson, Viviane e Cal. Mas desses, apenas Jackson aparece na primeira temporada, então vamos começar com ele. Jackson é o garoto mais popular do colégio, ele é esportista, né, ele faz natação. E ele tá tendo um caso com a Maeve em segredo. A Maeve é a nossa protagonista, né, então só vou falar dela mais pra frente. Porém, ele acaba se apaixonando pela Maeve, né. E com o tempo, ele pede ajuda pro Otis ajudar ele, já que ele vê que o Otis é bastante amigo da Maeve. E o Otis acaba dando algumas dicas que eram pra ser ruins, que depois a gente vai falar sobre isso, né, quando falamos sobre o Otis, mas acaba dando certo, ele acaba fazendo um pedido em público e a Maeve acaba aceitando namorar com o Jackson. Mas é muito importante pro Jackson que a Maeve se dê bem com a família dele, então ele pede pra que ela vá conversar com as mães dele e que tem um jantar, só que a Maeve acaba fugindo, né? E nessa fuga o Jackson vai falar com ela e é aí que eles se abrem, né? Pela parte do Jackson, ele se abre dizendo como que ele se sente muito pressionado sobre a natação e como as mães deles possivelmente estão passando por um processo de divórcio e como tudo isso deixa ele muito nervoso. E a parte da Maeve a gente fala quando for falar dela. Mais pra frente a gente acaba vendo que o Jackson acaba brigando com as mães justamente por conta desse nervosismo, né, dele se sentir muito pressionado, que a mãe dele também era uma atleta e ela quer que ele seja o melhor, ela sempre pressiona ele pra que ele seja o melhor, ele sempre ganhe as competições. E nisso a gente acaba tendo ali o término dele com a Maeve justamente por conta do Otis, né.
E ele fica bêbado e ele fala que o outro ajudou ele e tudo mais. Mas mesmo após o término, nós temos uma parte onde a Mavis, ela é expulsa da escola, o que é um negócio que eu vou falar mais pra frente. E aqui o Jackson tenta fazer um acordo com o diretor, dizendo que se ele ganhar a competição de natação, o diretor pode trazer a Maeve de volta pra escola, né? O diretor acaba enganando o Jackson, então ele tem essa falsa esperança ali com os adultos, principalmente, né? Ele tem essa falsa sensação de controle. O Jackson tenta sempre se manter no controle, sempre controlar esse nervosismo, mas ele acaba não conseguindo. Na segunda temporada é onde finalmente aparece a Viv, né? No começo, o Jackson continua nervoso com a competição e ele se machuca de propósito para não competir. Nisso, o diretor fala que o Jackson tá com umas notas muito ruins, então ele tem que estudar, então ele arranja a melhor aluna da escola, que é a Vivi, para ajudar o Jackson. E nisso a gente tem essa trama, né, do cara mais popular com a menina mais nerd, que eu no começo achava que ia ter alguma relação, mas acabou não tendo. Acabou tendo uma relação muito mais interessante, né, de amizade mesmo, que eles vão se conhecendo e eles vão ficando amigos, e aí a Vivi diz que o Jackson tem que ter um plano B, e o plano B do Jackson, ele começa a pensar que ele quer ser ator, o que ele quer fazer, porque ele já não aguenta mais ficar nessa vida de natação, que não é alguma coisa que ele gosta, é uma coisa que ele faz pela mãe dele. E o Jackson pede pra Vivi ajudar, enquanto ele ajudaria ela com o crushzinho dela, né, que é o Dex. E eles vão se ajudando ali, né, eles vão tentando se ajudar, então vai criando essa relação de amizade mesmo, essa amizade meio improvável, que vai se fortalecendo com o tempo, que eu acho que é uma das melhores amizades de toda a série, né? A série é muito boa em fazer essas questões de amizade. A Vivi acaba pegando o Jackson após ter curado a mão dele, ele tenta se machucar de novo, e aí a Vivi acaba pegando ele no ato, e eles conversam sobre, ele acaba sendo muito grosso. E eles brigam, a Vivi conta pra mãe deles o que ele tá fazendo. O Jackson é posto nesse lugar onde ele realmente precisa contar pra mãe dele que ele não quer mais nadar, que não é uma coisa que satisfaz mais ele, que é uma coisa que ele fazia pra mãe. E é onde a mãe dele tem que aceitar ele, né, e é onde ele para de nadar. E por outro lado, a gente tem a Vivi se aproximando mais do crush dela, né, o Dex, mas o Dex começa a falar muito mal do Jackson. Ele acha que o Jackson é um cara muito fútil, um cara que é só popular, assim, e a Vivi sabe que não é isso, então ela literalmente, que estava totalmente apaixonada por esse cara, ela deixa de se apaixonar justamente por conta do amigo, né, por conta de como esse cara fala mal do amigo dela, e isso passa a ser um empecilho ali pra relação dela com esse cara, e é onde eles voltam a ser amigos no final da segunda temporada. Na terceira temporada a gente não tem tanto sobre a Vivi, né? A gente vê ali que ela tá num web namoro, são mais problemas sexuais mesmo, né? Sobre ela conhece um cara pela internet e aí eles acabam fazendo sexo online, mas é meio que um problema com as fantasias deles. Mas não é algo que eu acho tão interessante aqui pra dizer nesse vídeo, nesse podcast, né? Agora, com o Jackson, ele acaba conhecendo Cal. Cal é um adolescente não binário. E eles vão passando tempo juntos, né, Jackson e Cal, e eles vão fazendo essa relação, né, eles vão começando a ficar juntos, porém Jackson acaba se incomodando, apesar de ele estar muito apaixonado por Cal, dá pra ver que Jackson se incomoda em ter uma relação queer. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente de que Jackson vê Cal como mulher e ele percebe que como Cal não é uma mulher, ele tem essa dificuldade de se relacionar com Cal, e então isso acaba tendo um problema, né? O Jackson acaba perguntando até pra mãe dele como é que ela soube que ela gostava de mulher, e ela acaba dizendo que ela não sabia até conhecer a mãe do Jackson, né? Que aí foi que elas se casaram e ficaram juntas. Mas isso ainda é um grande problema pro Jackson, e ele acaba terminando com Cal. Já Cal, ele é um personagem bastante interessante, né? Ele tem um grande conflito aqui com a diretora, né? Nessa temporada aparece uma diretora nova muito mais rigorosa, e a gente tem sessões de educação sexual que são muito conservadoras, que separam entre meninos e meninas. E Cal fica dizendo, pô, mas eu não sou nem menino nem menina, então pra onde eu vou? E aí a diretora fala, se você tem uma vagina, você vai com as meninas. E aí tem toda uma questão muito conservadora, muito ultrapassada, muito errada, muito anticientífica.
ele é posto nesse lugar onde ele tem que se confrontar com a diretora ao mesmo tempo que ele tá passando pelo relacionamento com o Jackson, que acaba terminando mal. Mas é interessante porque Cal, nessa temporada, ele tem mais um lugar de... meio que de superioridade, talvez, não sei exatamente, mas meio como de mestre, porque nessa temporada também temos um outro personagem não binário, e dá pra ver que esse outro personagem tá muito se descobrindo ainda, enquanto o Cal já se descobriu. Então o Cal ajuda esse personagem a se reconhecer e tudo mais. Já na outra temporada, Cal começa a ter conflitos consigo mesmo, e é onde ele vai pedir ajuda pro Roman, que é um homem trans. Então a quarta temporada começa justamente com os problemas de Cal, onde ele tá tomando alguns hormônios masculinos, né, pra se tornar uma pessoa mais neutra, né. E ele fala, até tá se sentindo bem, diz que alguns pelos do rosto estão crescendo, que a voz tá dando uma engrossada, mas ele tá com o problema de que isso tá dando muito tesão nele. E então ele vai falar com o Otis, e o Otis diz que isso parece, tipo, reações normais de um menino adolescente, e ele até fica feliz com isso, mas ele começa a ter esses problemas, né, justamente por conta dos hormônios. Nessa temporada, né, principalmente o final da temporada, a gente tem a questão de que Cal quer fazer a mastectomia, né, então quer tirar os seios, e ele fala com o Roman, e o Roman diz que na questão pública isso demoraria alguns anos, né, tem gente que fica 3, 5 anos na fila de espera, mas o Roman tinha condições para fazer na particular. E apesar da série não fazer essa crítica, eu acho que é necessário que eu faça essa crítica aqui. Mastectomia seria considerada, né, uma cirurgia de reafirmação de gênero, que é algo que o conservador normal diria que é algo abominável e tudo mais. Mas a questão é, cirurgias de reafirmação de gênero, sejam tirar peito, pôr peito, modificação da aparência, elas são sempre muito bem aceitas quando a pessoa é cisgênero. O problema é apenas quando a pessoa é transgênero. A série acaba não falando sobre isso, mas é uma verdade que eu não posso deixar passar. Que tirar seios por seios nunca é um problema quando é uma mulher cis. É sempre um problema quando é uma mulher trans, ou é um homem trans, ou é uma pessoa não binária. E isso é alguma coisa interessante, porque o conservador ele tá sempre acusando de coisas que eles mesmos fazem, né? Eu senti que eu não deveria deixar isso passar, eu queria fazer esse pequeno comentário aqui, né? Pra terminar com Cal e voltar a falar sobre Jackson e Vivi, no final dessa temporada, Cal acaba passando por algumas dificuldades, né? Ele quer tentar se entender, a mãe dele também quer tentar entender ele, e a gente vê aqui que Cal acaba fugindo e ele acaba se entendendo com o Jackson depois, né? E justamente a escola faz um evento beneficente, né? Só que como eles acabam não conseguindo doar para a igreja, que era o objetivo principal do evento beneficente, porque a igreja não quer aceitar pelo fato do Eric ser gay, que é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, eles acabam modificando o evento beneficente para que seja a mastectomia de Cal. E aqui é interessante porque a mãe de Cal, ela quer tentar entender o filho, ela até chega a conversar com o programa de rádio da Jean, né, que é a nossa terapeuta sexual profissional, e a Jean fala sobre como esse adolescente precisa ser aceito, né. Eu acho isso bastante interessante porque Cal não quer que os outros o entendam. Ele quer que os outros o aceitem, ele quer que ele mesmo se entenda. E eu acho isso bastante interessante, não apenas para pessoas trans, mas numa visão geral, é que você nunca vai entender uma outra pessoa completamente. Não só em questão de LGBT ou de gênero, mas assim, uma geração nunca vai entender a geração passada ou a geração futura, simplesmente porque não é a sua geração. É impossível entender uma outra pessoa, às vezes é muito impossível até se entender. Mas é sempre importante que seja aceito, né? As lutas LGBT são sempre para ser aceito.
você não precisa entender o porquê duas pessoas estão juntas. Se essas pessoas não fazem absolutamente mal algum, você apenas precisa aceitá-las. Isso me lembra uma frase do meu escritor favorito, Neil Gaiman, né? Que ele escreve desde os anos 80 ou 70 e até hoje são muito atuais, né? Sandman, Coraline, Good Omens. Recentemente, uns anos atrás, numa entrevista pro Pipoca e Nanquim aqui do Brasil, perguntaram pra ele como é que ele se mantém tão atual, como é que ele fala com um jovem até hoje. E ele falou que ele não tenta, porque tentar entender seria um esforço inútil e seria muito "Hello, fellow kids!" Então ele fala que ele só aceita. E ele diz que uma vez a filha dele chegou e mostrou que alguém no TikTok era muito popular porque fazia uma dança. E ele tentou entender se era porque a pessoa era muito boa nessa dança. Ela falou, não, ela não é particularmente boa, mas ela dança. E todo mundo gosta de ver essa pessoa dançando. E o Neil Gaiman disse, ok, então tudo bem por mim. Sabe, isso não é realmente um problema. Não é alguma coisa que você deva passar a sua noite pensando. Você apenas aceita. Se isso não faz mal pra ninguém e deixa as pessoas felizes, então você apenas aceita. Terminando de falar de Cal, vamos voltar para Jackson e Viv. Novamente falando sobre a amizade deles, né? E quanto eles se apoiam um ao outro. Jackson aqui tá saindo com uma outra garota. E essa garota fala que ela sentiu um carocinho no ovo dele. E ele fica preocupado, né? Ele tem muito medo de ser câncer. E ao mesmo tempo que tá acontecendo isso, Vivi tá na nova escola e ela diz que terminou com um cara lá do web namoro. E diz que não vai namorar mais ninguém, que é uma coisa que as pessoas vivem dizendo e sempre dá errado. Tem um amigo que disse isso e logo depois apareceu namorando. Mas como acontece, Vivi acaba conhecendo Paul e acaba tendo esse relacionamento com o Paul. Mas como o Jackson tá tendo esse lance com que pode ser câncer ou não pode ser câncer, em alguns momentos Jackson acaba atrapalhando, né, e Paul fica com bastante ciúmes do Jackson, o que no começo parece até algo normal, já que eles são muito próximos. Paul pergunta se realmente tem alguma coisa em relação com o Jackson, e a Vivi diz que não, que eles são só amigos e tudo mais, e à primeira vista o Paul parece aceitar. Mas o que acontece é que Paul começa a ser muito abusivo com Vivi, e ele começa a querer realmente dominar Vivi e querer controlar com quem Vivi sai, com quem Vivi fala e o que ela faz. E é justamente por conta da amizade não apenas com Jackson, mas com outros personagens como Isaac e Aimee, que Vivi consegue espantar Paul, né? Mandar Paul tomar no meio do cu dele. E eu acho isso bastante interessante justamente porque é o que dizem, né? É uma rede de apoio, não é uma linha de apoio, né? Então, como eu disse anteriormente sobre assédio quando eu estava falando da Aimee, é necessário todo um grupo para que uma pessoa consiga se fortalecer. É necessário toda uma rede de apoio para que uma pessoa consiga se fortalecer. Então eu acho isso bastante interessante, né? E demonstra justamente amizades que eles têm, como a amizade tem esse lance poderoso, né? De fortalecer uma pessoa realmente e fazer com que ela se sinta mais segura. Enquanto que Jackson tá tendo esse problema com o câncer, que ele acha que é câncer, depois ele vai no médico e descobre que era apenas um tumor benigno. E aí eles perguntam sobre o pai do Jackson e fala que foi um doador de espermatozoide, até que ele descobre que não foi um doador de espermatozoide. E Jackson vai começando atrás, né, de quem é o pai dele. Ele descobre que na verdade a mãe dele era uma amante de um cara casado e que depois ela falou que ela tava grávida, mas aí o cara abandonou ela. E depois ela acaba conhecendo a outra mãe de Jackson, né? O Jackson acaba indo atrás desse suposto pai. E é uma cena que me corta o coração. Porque você vê Jackson assim, muito feliz em conhecer finalmente o pai dele. E ele ele bate na porta, o pai abre, ele escuta a voz, né, de um possível irmão dele. E o pai dele fecha a porta na cara dele, né? Justamente porque ele não quer desenterrar tecnicamente esse erro que ele cometeu de ter traído a mulher. E aqui a gente volta sobre o que eu tava falando sobre o Cal, sobre não ser aceito, né? O pai de Jackson, né, o progenitor de Jackson, ele não aceita Jackson, né?
E Jackson se sente muito mal com isso. Mas Jackson não precisa dele, porque ele já tem 2 mães incríveis. E eu acho que o Jackson, ele começa a pensar sobre como toda a vida dele foi uma mentira, né? Porque ele achava que ele tinha nascido sobre... o pai dele era só um doador de espermatozoide, a mãe nunca tinha contado sobre a verdade. Eu acho interessante que tipo, enquanto que pro progenitor do Jackson aquilo foi um erro, pras mães do Jackson foi a melhor coisa da vida delas, e para o Jackson foi a vida dele. Isso me lembra uma outra frase de Pokémon, inclusive do Mewtwo, onde ele diz que as condições que ocasionam o nosso nascimento, né, a nossa existência, elas são irrelevantes. É aquilo que você faz com a vida que determina quem você é. Esse podcast acabou ficando muito grande, né? Ainda falta mais 1 hora de mim falando de Sex Education. Aqui eu falei só dos personagens mais secundários, eu ainda tenho que falar dos personagens principais, eu vou demorar muito. Então eu vou dividir isso aqui em 2 vídeos. E semana que vem chega um vídeo um pouco maior que esse. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixem um like aí, quem tá vendo pelo YouTube, comenta, né? Fala o que vocês acharam sobre o vídeo, sobre o podcast, né? Sobre se vocês discordam, se vocês concordam, se vocês tiveram uma outra visão, como foi a experiência de vocês assistindo Sex Education. E no mais é isso, galera. Eu sou o Rafa França e até mais.